A gravidade é uma das forças mais fundamentais do universo. Pense nela, como uma cola cósmica gigante e invisível. É a força que puxa coisas com massa ou energia, uma em direção à outra. Aqui na Terra, isso significa que tudo está constantemente sendo puxado para o centro do planeta. É por isso que, sabe, quando você pula, você sempre volta para baixo. Não é só uma boa ideia, é a lei da gravitação universal. Essa força é o que nos dá peso. Seu peso é simplesmente a medida de quanta gravidade está puxando a massa do seu corpo. Sem gravidade, você seria ingrávido, mas ainda teria a mesma quantidade de coisas que te formam. Esse puxão constante e suave é responsável por muito mais do que apenas manter nossos pés no chão. Ele mantém nosso mundo inteiro unido de uma forma que muitas vezes consideramos garantida. A gravidade impede que a água dos nossos oceanos flutue para o espaço. Ela mantém nossa preciosa atmosfera, o próprio ar que respiramos, envolta em nosso planeta como um cobertor protetor. A Lua orbita a Terra por causa da gravidade, e a Terra orbita o Sol pela mesma razão. É uma força que opera em distâncias incríveis, moldando galáxias e mantendo estrelas agrupadas. Tudo está conectado por essa força invisível, criando ordem a partir do caos potencial. Considere tudo ao seu redor agora. A cadeira em que você está sentado, a casa em que você está, os carros passando na rua, todos eles são mantidos no lugar pela gravidade. Animais, plantas e até as próprias montanhas estão sujeitas ao seu puxão persistente. Satélites que nos fornecem comunicação, navegação GPS e previsões do tempo são cuidadosamente colocados em órbitas, onde sua velocidade equilibra perfeitamente o puxão gravitacional da Terra, permitindo que eles caiam continuamente ao redor do planeta sem nunca atingi-lo. A gravidade é o gerente silencioso e incansável do nosso mundo, garantindo que tudo permaneça exatamente onde deveria estar, do menor seixo ao maior continente. Então você vê, a gravidade não é apenas sobre as coisas caindo, é sobre as coisas permanecendo. É sobre estrutura, ordem e estabilidade. Ela dita o fluxo dos rios, a forma dos planetas e a dança dos corpos celestes. É o arquiteto do nosso sistema solar e a âncora da nossa existência. É uma força incrivelmente fraca, em pequena escala. Você pode facilmente superá-la levantando um livro. Mas em escala planetária, é a rainha indiscutível, uma força poderosa e essencial que torna a vida como a conhecemos possível. Sem ela, nosso mundo simplesmente se desintegraria, ou melhor, flutuaria. Imagine só. Em um instante você está sentado, andando ou dirigindo, e no segundo seguinte, a força que te prendeu à Terra por toda a sua vida desaparece. Nesse primeiro segundo, o efeito imediato seria uma súbita e universal leveza. Cada pessoa, animal e objeto solto no planeta perderia instantaneamente sua conexão com o chão. Você não apenas se sentiria leve, você se tornaria um objeto flutuante. Se estivesse sentado, você se levantaria suavemente da sua cadeira. Se estivesse andando, seu último passo o impulsionaria para o ar, sem nada para puxá-lo de volta. Seria um momento de pura e aterrorizante confusão. Essa perda instantânea de gravidade também significaria a perda de atrito e tração. Carros, caminhões e trens, que dependem da força descendente da gravidade para aderir à estrada ou aos trilhos, de repente se tornariam projéteis incontroláveis. Um carro a 100 km por hora continuaria a se mover nessa velocidade, mas agora também começaria a se levantar do asfalto. Os pneus girariam inutilmente no ar enquanto o veículo inteiro flutua para cima, mantendo seu impulso para frente. O mundo se tornaria um engarrafamento tridimensional de veículos tombando e pessoas flutuando, todos se movendo na direção em que estavam quando a gravidade foi desligada. Dentro dos edifícios, a cena seria igualmente caótica.
Mesas, cadeiras, computadores, pratos de comida e tudo o mais que não estivesse parafusado começaria a flutuar em direção ao teto. Animais de estimação flutuariam perplexos, com as patas se debatendo no ar vazio. Um ato simples como servir um copo de água se tornaria impossível, pois a água se libertaria do copo em uma coleção de esferas flutuantes e tremulantes. O choque e o espanto iniciais rapidamente dariam lugar ao pânico, à medida que as pessoas percebessem que não têm controle sobre seus próprios movimentos, batendo em tetos, paredes e uns nos outros em um balé bizarro e silencioso de caos. Para aeronaves já no céu, a situação seria singularmente perigosa. Um avião gera sustentação para superar a gravidade, mas ainda depende dessa mesma gravidade para estabilidade e controle. Sem ela, um avião continuaria a se mover para frente devido ao empuxo do motor, mas não estaria mais voando no sentido convencional. Seria simplesmente um tubo de metal deslizando pelo ar. Passageiros e tripulantes seriam jogados contra o teto da cabine, experimentando a mesma leveza desorientadora que todos no chão. Os pilotos estariam impotentes, seus controles tornados sem sentido em um mundo sem a força fundamental contra a qual são projetados para trabalhar. Enquanto flutuamos para o segundo e terceiro segundos desse hiato gravitacional, as consequências escalam de caos pessoal para catástrofe planetária. O impacto mais crítico seria em nossa atmosfera. A gravidade da Terra é a única coisa que mantém nosso precioso cobertor de ar, nosso oxigênio, nitrogênio e outros gases preso ao planeta. Sem esse puxão, a atmosfera começaria imediatamente a se expandir e se dissipar no vácuo do espaço. A pressão do ar cairia catastroficamente. Para qualquer um do lado de fora, o efeito seria devastador. O oxigênio que precisamos para respirar se dispersaria rapidamente, tornando cada aspiração de ar menos e menos eficaz. A perda de pressão atmosférica teria outros efeitos horríveis. O nitrogênio dissolvido em nossa corrente sanguínea começaria a formar bolhas, uma condição semelhante ao que os mergulhadores chamam de doença descompressiva, mas acontecendo com todos na Terra simultaneamente. Isso causaria dor excruciante e rápido dano tecidual. Além disso, o ponto de ebulição dos líquidos depende da pressão do ar. Com a pressão despencando, a água da superfície e até mesmo os líquidos em nossos próprios corpos começariam a ferver em temperaturas muito mais baixas. Seria um pesadelo horrível e inescapável, pois o próprio ar e a água de que dependemos se voltariam contra nós da maneira mais violenta imaginável. Enquanto isso, os oceanos do mundo, não mais presos à superfície da Terra, começariam a se despedaçar. As imensas massas de água perderiam sua tensão superficial e coesão, elevando-se em bolhas colossais e sem forma. Imagine ondas gigantes, não quebrando em uma costa, mas se elevando completamente do planeta, quebrando em trilhões de gotículas desconectadas e pedaços de água flutuando no céu. Cidades costeiras seriam primeiro encharcadas e depois expostas, à medida que seus portos e mares flutuassem para longe. A pura inércia dessas enormes massas de água significaria que elas continuariam a se mover com a rotação da Terra, criando tsunamis globais inimagináveis no ar. Essa desintegração atmosférica e oceânica também teria consequências imediatas para o clima. A atmosfera nos protege da radiação solar hostil e ajuda a regular a temperatura. À medida que ela se afina e desaparece, seríamos expostos a níveis mortais de raios solares e cósmicos. O lado da Terra voltado para o Sol seria queimado, enquanto o lado oposto congelaria instantaneamente. A redistribuição súbita e violenta de ar e água criaria tempestades de vento de velocidade e poder inimagináveis, superando em muito qualquer furacão ou tornado já registrado. O planeta seria pego em um liquidificador de seus próprios elementos. Seção 4. Segundo 4. Tremores. Tectônicos e terrores tecnológicos.
No quarto segundo do nosso pesadelo sem gravidade, o caos se estende profundamente na crosta terrestre e para longe em sua órbita. Veja bem, o próprio planeta não é uma única rocha sólida. Ele é feito dessas placas tectônicas massivas que estão constantemente empurrando e raspando umas nas outras. Essas placas são mantidas no lugar por imensa pressão e, bem, você adivinhou, gravidade. Sem a imensa força compressiva da gravidade mantendo tudo unido, o estresse e a pressão acumulados dentro do manto e da crosta da Terra seriam liberados. Seria como abrir uma mão que foi apertada por bilhões de anos. A liberação dessa pressão desencadearia eventos geológicos catastróficos em todo o globo. Falhas que estiveram travadas por séculos deslizariam de repente, desencadeando terremotos muito mais poderosos do que qualquer coisa que a humanidade já testemunhou. E esses terremotos não se limitariam apenas às zonas de falha existentes. Eles irromperiam em todos os lugares, à medida que toda a crosta do planeta tremeria e racharia. Simultaneamente, câmaras de magma sob vulcões, não mais restringidas pelo peso da rocha acima delas, entrariam em erupção com força inimaginável. A Terra, essencialmente, começaria a se desintegrar de dentro para fora, jorrando rocha derretida e cinzas em nossa atmosfera já em desintegração. No espaço, nossa teia de tecnologia estaria enfrentando seu próprio apocalipse. Satélites, como discutimos, permanecem em órbita, mantendo um delicado equilíbrio entre sua velocidade de avanço e o puxão da gravidade da Terra. Quando esse puxão desaparece, eles não orbitariam mais. Em vez disso, eles voariam em linha reta, tangencialmente ao seu último ponto em órbita. Cada satélite, para GPS, para televisão, para vigilância militar, para ciência, seria instantaneamente perdido, atirando-se no vazio do espaço. Nossa rede global de comunicação entraria em colapso em um instante. Chamadas telefônicas internacionais, dados da internet e transações bancárias cessariam. Até mesmo o próprio tecido do espaço-tempo seria afetado. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa. A imensa massa da Terra cria um poço de gravidade, e esse poço realmente faz o tempo passar um pouco mais devagar para nós do que no espaço profundo. Se a gravidade da Terra desaparecesse, essa curvatura se nivelaria. Por esses 5 segundos, o tempo na Terra aceleraria um pouco para corresponder à taxa de tempo em uma área com menos gravidade. Embora 5 segundos seja uma janela muito curta para notarmos essa mudança, é um lembrete profundo de que a gravidade distorce não apenas o espaço, mas o próprio tempo. Seção 5, o último segundo. Quando a gravidade retorna com vingança. Ao final do 5º e último segundo, um horror ainda maior nos aguarda. O retorno súbito da gravidade. A chave invisível é ligada novamente, e a força que mantém o universo unido reafirma seu domínio sobre o nosso mundo com uma força brutal e implacável. Tudo o que esteve flutuando, se deslocando e caindo durante os últimos 5 segundos estaria agora sujeito a uma aceleração descendente instantânea de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo cai. Tudo de uma vez. E não seria uma aterrissagem suave. Seria um impacto cataclísmico que selaria o destino do planeta. Pessoas, carros e detritos que flutuaram centenas de metros no ar agora despencariam de volta à Terra. Não haveria uma descida graciosa, apenas uma queda apavorante em velocidade terminal. Qualquer coisa que não tivesse sido destruída seria esmagada em pedaços no impacto. Edifícios que começaram a desmoronar ou se levantar de suas fundações cairiam de volta, desabando em pilhas de escombros. O mundo experimentaria um único, simultâneo e global evento de impacto. Uma chuva de tudo o que um dia esteve na superfície. O som seria ensurdecedor.
Um estrondo planetário seguido pela finalidade esmagadora de um mundo se chocando consigo mesmo. Os oceanos e a atmosfera, que se expandiram para o espaço, também voltariam a cair. O ar que retornava se recomprimiria com tanta violência que geraria uma onda de choque de imenso calor e pressão, incinerando grande parte do que restava na superfície. As colossais massas de água oceânica, agora bem acima do solo, cairiam de volta ao planeta, criando tsunamis de uma escala que desafia a imaginação. Essas ondas não apenas atingiriam as costas, elas cairiam do céu, varrendo continentes inteiros e esculpindo novas paisagens irreconhecíveis em seu rastro. A pura força dessa água caindo seria como um impacto de asteroide sustentado em todo o globo. As consequências geológicas seriam igualmente terríveis. As placas tectônicas, que começaram a se mover e se despedaçar, agora se chocariam novamente, moendo umas contra as outras com força renovada e caótica. Isso desencadearia uma nova onda de terremotos e erupções vulcânicas, ainda mais violentas do que as primeiras. A crosta do planeta seria uma bagunça estilhaçada, e o próprio chão sob nossos pés seria um inferno instável e derretido. A súbita reaplicação da gravidade em um planeta estruturalmente comprometido seria o golpe final e devastador, garantindo que mesmo que algo tivesse sobrevivido aos primeiros 5 segundos, não sobreviveria ao retorno. Seção 6. O pós-apocalipse. Um mundo para sempre mudado. Nos momentos, dias e anos seguintes a esses 5 segundos de ausência gravitacional, a Terra seria um mundo irreconhecível e hostil. Os sobreviventes, se houver, surgiriam em uma paisagem de devastação total. O evento de impacto global teria arrasado cidades, e a onda de choque atmosférica provavelmente teria esterilizado a superfície. O céu estaria sufocado por poeira, cinzas e vapor d'água, mergulhando o planeta em um crepúsculo prolongado. O Sol seria um orbe tênue e nebuloso, incapaz de penetrar as nuvens densas, desencadeando um efeito de inverno nuclear que faria as temperaturas globais despencarem. A própria química do nosso planeta seria alterada. A atmosfera, tendo parcialmente escapado e depois retornado violentamente, teria uma composição diferente. Grande parte do oxigênio respirável pode ter sido perdida no espaço ou quimicamente alterada pelo calor intenso da reentrada. Os oceanos, agora uma mistura caótica de lama e detritos, seriam tóxicos e seus ecossistemas completamente destruídos. A intrincada teia da vida, dos menores micróbios aos maiores animais, estaria quebrada. O delicado equilíbrio da vida, construído ao longo de bilhões de anos, teria sido estraçalhado em menos tempo do que leva para ler esta frase. A estabilidade geológica de longo prazo do planeta teria desaparecido. Os terremotos massivos e as erupções vulcânicas teriam remodelado continentes e criado novas e instáveis falhas. A rotação e o eixo do planeta poderiam até ter sido alterados pela violenta redistribuição de massa dos oceanos em queda e da crosta em movimento. Isso levaria a estações imprevisíveis e extremas, desafiando ainda mais qualquer perspectiva de recuperação. O mundo estaria em constante turbulência, com tremores contínuos, atividade vulcânica e um sistema climático lançado em caos absoluto por milênios. Em última análise, este experimento mental revela uma verdade profunda. A gravidade é o milagre silencioso e constante que permite a nossa existência. Estamos tão acostumados com sua presença que esquecemos que é a força que proporciona estabilidade, ordem e o próprio chão em que pisamos. Aqueles 5 segundos de caos demonstram que a vida não é apenas um produto da biologia e da química, mas também da física. O puxão delicado e inabalável da gravidade é a base do nosso mundo. É o guardião silencioso que mantém o caos à distância, e sua breve ausência seria um lembrete poderoso e final de sua importância suprema no universo.